A Revolução Francesa de 1789 é considerada um dos eventos mais importantes da história ocidental. Ela simboliza a transição do feudalismo para o capitalismo e a ascensão da burguesia. A França enfrentava uma grave crise econômica no final do século XVIII. O apoio financeiro à independência dos Estados Unidos deixou o país em bancarrota. Invernos rigorosos e colheitas péssimas causaram uma fome generalizada na população. O preço do pão tornou-se proibitivo para a maioria dos cidadãos comuns. O rei Luís XVI era visto como um governante fraco e indeciso. Sua esposa, Maria Antonieta, era alvo de críticas por seu estilo de vida extravagante. A sociedade era dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e o povo. O terceiro estado representava cerca de 98% da população francesa. Apesar de sua maioria, o terceiro estado não possuía poder político real. A influência do iluminismo trouxe novas perspectivas sobre os direitos individuais. Pensadores como Rousseau defendiam a soberania popular e o contrato social. A insatisfação popular culminou na convocação dos Estados Gerais em maio de 1789. O objetivo era discutir soluções para a crise financeira do reino. Houve uma disputa imediata sobre o sistema de votação na Assembleia. O terceiro estado exigia que a votação fosse por cabeça e não por estado. Diante do impasse, os representantes do povo declararam-se em Assembleia Nacional. Eles juraram não se separar até que uma constituição fosse redigida para a França. Este evento ficou conhecido como o Juramento do Jogo da Pela. O rei, sentindo-se ameaçado, começou a concentrar tropas em torno de Paris. A população parisiense, alarmada, começou a se armar para a defesa. Em 14 de julho de 1789, ocorreu a icônica queda da Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza que simbolizava a tirania e o absolutismo real. A multidão invadiu o local em busca de pólvora e para libertar prisioneiros. A queda da Bastilha marcou o início oficial do levante revolucionário. No campo, o movimento ficou conhecido como o Grande Medo. Camponeses atacaram castelos e queimaram documentos que comprovavam laços feudais. Em agosto de 1789, a Assembleia aboliu os privilégios feudais da nobreza. Logo em seguida, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O documento afirmava que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Em outubro, milhares de mulheres marcharam até o Palácio de Versalhes. Elas protestavam contra a falta de pão e exigiam a presença do rei em Paris. A família real foi forçada a se mudar para o Palácio das Tulherias, na capital. A Igreja Católica teve seus bens confiscados pela Assembleia Nacional. O clero foi submetido à Constituição Civil do Clero, tornando-se funcionários do Estado. Em 1791, a primeira Constituição francesa foi finalmente promulgada. Ela estabelecia uma monarquia constitucional, limitando os poderes do rei. Luís XVI tentou fugir da França para buscar apoio de outras monarquias europeias. Ele foi capturado na cidade de Varennes e levado de volta a Paris como prisioneiro. A tentativa de fuga destruiu a confiança do povo na figura do monarca. Grupos políticos começaram a se dividir entre girondinos e jacobinos. Os girondinos representavam a alta burguesia e desejavam mudanças moderadas. Os jacobinos eram mais radicais e queriam a instauração de uma república. A França declarou guerra à Áustria e à Prússia em 1792. O exército francês, inicialmente desorganizado, sofreu várias derrotas. O povo acusou o rei de traição e de conspirar com os inimigos estrangeiros. Em 10 de agosto de 1792, o Palácio das Tulherias foi invadido pela multidão. A monarquia foi suspensa e a República Francesa foi proclamada. O rei Luís XVI
foi levado a julgamento por crimes contra a nação. Ele foi condenado à morte e executado na guilhotina em janeiro de 1793. A execução do rei chocou as monarquias europeias, que formaram coligações contra a França. O Comitê de Salvação Pública foi criado para gerir a crise interna e externa. Maximilien Robespierre emergiu como o principal líder dos jacobinos. Teve início o período conhecido como Terror, marcado por repressão severa. Milhares de pessoas consideradas inimigas da Revolução foram executadas. A guilhotina tornou-se o símbolo sinistro deste período sangrento. Maria Antonieta também foi executada em outubro de 1793. O governo revolucionário implementou o novo calendário republicano. O culto à razão foi promovido para substituir a influência da religião católica. Foram introduzidas reformas sociais, como o controle de preços dos alimentos. A escravidão foi abolida nas colônias francesas pela Convenção Nacional. No entanto, o radicalismo de Robespierre começou a alienar seus próprios aliados. Em julho de 1794, ocorreu o golpe do 9 Termidor contra os jacobinos. Robespierre foi preso e executado sem julgamento na guilhotina. O fim do terror deu início à reação termidoriana, liderada pelos moderados. Uma nova constituição foi redigida em 1795, estabelecendo o Diretório. O Diretório era um governo composto por 5 diretores eleitos pelo Legislativo. O país continuava a enfrentar instabilidade política e graves problemas econômicos. Revoltas de monarquistas e de grupos radicais ameaçavam o novo regime. O exército francês começou a ganhar prestígio devido a sucessivas vitórias na Europa. Um jovem general chamado Napoleão Bonaparte destacou-se por suas campanhas na Itália. Napoleão tornou-se um herói nacional aos olhos do povo francês. Em 1799, o diretório estava enfraquecido e desacreditado pela corrupção. Com o apoio da burguesia e do exército, Napoleão desferiu o golpe do 18 Brumário. Ele dissolveu o diretório e estabeleceu o consulado, tornando-se o primeiro cônsul. Este evento marcou o fim oficial do período revolucionário francês. A Revolução transformou as estruturas sociais e políticas da França para sempre. O conceito de cidadania moderna nasceu das lutas travadas em 1789. A burguesia consolidou seu poder econômico e político na sociedade. O feudalismo foi definitivamente erradicado em grande parte da Europa Ocidental. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade espalharam-se pelo mundo. Movimentos de independência na América Latina foram inspirados pela Revolução. O Código Napoleônico modernizou as leis e unificou o sistema jurídico. A educação passou a ser vista como um dever do Estado e um direito do cidadão. A Revolução promoveu a separação entre Igreja e Estado. O nacionalismo francês ganhou força, unindo o povo em torno da pátria. A Marselhesa tornou-se o hino nacional da França e símbolo da resistência. O sistema métrico decimal foi criado para padronizar pesos e medidas. A arte e a literatura da época refletiram os conflitos e as esperanças revolucionárias. Jean-Paul Marat foi um jornalista radical que influenciou as massas com seus escritos. O assassinato de Marat por Charlotte Corday transformou-o em um mártir. A pintura A Morte de Marat, de Jacques-Louis David, imortalizou o evento. O papel das mulheres na Revolução foi significativo, embora muitas vezes ignorado. Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela reivindicava que as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens. Infelizmente, Olympe de Gouges também foi executada durante o Terror. A Revolução enfrentou forte resistência na região da Vendée, no oeste da França. A Guerra Civil na Vendée foi um dos episódios mais violentos do período.
milhares de camponeses monarquistas foram mortos pelas tropas republicanas. A economia de guerra exigiu sacrifícios extremos de toda a população francesa. O alistamento em massa, conhecido como levée en masse, foi instituído. Isso criou o primeiro exército nacional moderno, baseado no patriotismo. A ciência também progrediu, com cientistas como Lavoisier contribuindo para a química. Infelizmente, Lavoisier foi guilhotinado por suas ligações com o antigo sistema de impostos. A Revolução mudou a forma como as pessoas se vestiam e se tratavam. O uso de calças compridas pelos sans-culottes tornou-se um símbolo político. Títulos de nobreza foram abolidos e substituídos pelo termo cidadão. O Museu do Louvre foi aberto ao público, democratizando o acesso à arte. A Revolução Francesa influenciou a Revolução Haitiana, a única revolta de escravos vitoriosa. O medo de que a revolução se espalhasse fez com que monarquias vizinhas se armassem. A Inglaterra foi um dos principais oponentes da França revolucionária. O bloqueio continental foi uma tentativa posterior de Napoleão de isolar a Grã-Bretanha. A trajetória de Napoleão, de general a imperador, é inseparável da Revolução. Ele exportou os princípios revolucionários para os territórios que conquistou. No entanto, sua natureza autoritária muitas vezes contradizia os ideais de liberdade. A Batalha de Valmy foi um momento crucial, onde os revolucionários venceram os invasores. Esta vitória salvou a Revolução em um de seus momentos mais desesperadores. A Comuna de Paris foi um governo municipal radical que pressionou a Convenção. A tensão entre a capital e as províncias foi constante durante toda a década. O conceito de esquerda e direita política surgiu da disposição dos assentos na Assembleia. Os radicais sentavam-se à esquerda e os conservadores à direita do presidente. A Revolução criou uma nova consciência sobre o poder da ação coletiva. O debate sobre a pena de morte foi intenso, apesar do uso frequente da guilhotina. A figura de Danton representava o ímpeto inicial, mas ele também foi vítima do terror. Robespierre acreditava que a virtude não poderia existir sem o terror. Essa filosofia levou a um isolamento político que causou sua própria queda. O Termidor representou o cansaço da nação com o sangue e a instabilidade. A burguesia desejava a ordem para poder prosperar economicamente. Napoleão Bonaparte prometeu essa ordem ao assumir o comando da França. A Revolução Francesa não foi um evento único, mas um processo complexo. Ela passou por fases de idealismo, violência, reação e consolidação. O impacto na Igreja Católica foi profundo, com a descristianização temporária. Muitos padres foram forçados ao exílio ou executados por não jurar a Constituição. A Revolução também reformou o sistema de justiça, tornando-o mais acessível. O direito de herança foi alterado para ser mais igualitário entre os filhos. O divórcio foi legalizado em 1792, uma mudança social radical para a época. A liberdade de imprensa floresceu, com centenas de jornais circulando em Paris. A propaganda política foi usada extensivamente por todos os lados do conflito. Caricaturas de Maria Antonieta e Luís XVI eram distribuídas para ridicularizar a monarquia. O espírito revolucionário inspirou poetas e músicos por gerações. A queda do antigo regime na França serviu de aviso para todos os tronos da Europa. O Congresso de Viena, em 1815, tentou restaurar a ordem antiga após a queda de Napoleão. No entanto, as sementes da liberdade já haviam sido plantadas profundamente. As revoluções de 1830 e 1848 na Europa foram ecos diretos de 1789. A história da Revolução Francesa é repleta de heróis e vilões complexos. Ela nos ensina sobre os perigos do extremismo e a importância do diálogo. A busca por uma sociedade mais justiça continua a ser o objetivo de muitos hoje. A França celebra o 14 de julho como seu feriado nacional mais importante.
A Revolução Francesa encerrou a Idade Moderna e deu início à Idade Contemporânea. Ponto. Seu legado continua a inspirar lutas por justiça e direitos humanos em todo o mundo. Ponto.